Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Ricardo Aurino, da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo, e estamos em mais um encontro da nossa série de mensagens Recomeços. Estamos pensando nessa nova vida aí no final da pandemia, pós-pandemia, como viver, como trabalhar, estudar e as decisões que temos que tomar. E hoje nós vamos falar, na quinta mensagem desta série, vamos falar de começar novamente. Esse é o nosso tema de hoje, comece novamente. Eu vou pedir que você prepare o seu coração para receber essa mensagem, fazendo uma oração comigo, uma breve oração. Peça ao Espírito Santo de Deus que fale com você através dessa mensagem. Me acompanhe nesta oração. Pai, nós pedimos a Tua presença, a Tua companhia e a Tua intervenção nesta mensagem, que ela alcance os corações e ela faça bem a todos nós. Pedimos que toda interferência humana, técnica, maligna, saia, ó Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos e pedimos a Tua presença, pedimos ao Espírito Santo que fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Corre para o mar, que eu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor para sempre. 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 Então vamos pensar em começar novamente. Eu vou pedir que você, se puder, aí onde você estiver, você feche os seus olhos. Por favor, se você puder, feche os seus olhos por alguns instantes e ouça o que eu vou falar agora. Imagine uma pessoa que deixou tudo por um sonho, todos os projetos pessoais, todo o trabalho, estudo, tudo que ele tinha, ele deixou para trás por causa de um grande sonho. Dedicou anos da sua vida a este sonho,
viveu este sonho intensamente por algum tempo, fez sacrifícios pessoais, fez grandes renúncias. Mas um dia, para ele, este sonho acabou. Ficou desorientado, frustrado e muito triste. E o pior, ele acredita que fracassou. E que ainda que o sonho volte, ele está desqualificado para continuar a viver este sonho. Neste momento, imagine aí com seus olhos fechados, ele está desorientado, está envergonhado, está frustrado, está confuso. Você consegue imaginar a cena? Agora, por favor, abra os seus olhos e pense que esta pessoa existiu sim, de verdade, nessa situação, e o nome dele era Pedro, o apóstolo Pedro. Ele estava, nesta época, com esses sentimentos, vivendo seu momento mais difícil, o momento mais complicado de sua vida. E ele estava naquele período depois que ele negou Jesus, depois que Jesus foi crucificado. Ele está agora em sua terra natal, está tentando reconstruir a vida, mas na verdade o seu coração ainda está bem, ele não sabe o que vai ser da sua vida. Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Viveu 3 anos maravilhosos, cheios de sonhos, de perspectivas. Ele viu milagres, ele andou sobre as águas, ele viu pessoas serem ressurretas, ele viu pessoas serem curadas, ele viu Jesus expulsar demônios, enfrentar os poderosos. E agora, ele não sabe mais o que vai acontecer, porque ele viu Jesus ser preso, ser crucificado e morto. E o pior, ele negou Jesus. Ele o negou vergonhosamente, depois de ter afirmado que jamais iria trair Jesus, que jamais iria abandoná-lo. E agora, Pedro está em sua terra natal, na Galileia, se perguntando: o que vou fazer? E agora? O que será da minha vida? Eu neguei o meu Senhor. Será que um dia isso pode ser consertado? O que vai acontecer? Olha, Pedro tinha visto Jesus aparecer depois da ressurreição lá em Jerusalém. E ele foi para Galileia amando do próprio Jesus. Todos os discípulos foram. Jesus ressuscitou em Jerusalém e disse para os discípulos irem para Galileia. E Pedro estava no meio deles, mas se perguntando se ainda tinha ele parte no projeto de Jesus, da igreja, porque ele imaginava que não havia mais espaço para ele naquele colégio apostólico. Muitas vezes nós nos sentimos como Pedro. Diante de sonhos que morrem, nós perdemos a fé, cometemos erros, fracassamos e nos sentimos culpados. Você já se sentiu assim? Assim como Pedro, nós nos perguntamos se Deus nos perdoou mesmo, se existe de fato algum projeto para as nossas vidas. E, na verdade, mesmo que saibamos que Deus nos perdoou, na verdade, nós mesmos temos dificuldade de nos perdoar. E aí perguntamos: o que será do meu futuro? Quando dias como esse vêm, é hora de pensar que é possível começar de novo, recomeçar. É isso que nós queremos conversar um pouco com você agora, nesse momento. Bom, eu quero contar para você um pouco da história, alguns princípios da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Se você estiver aí com a sua Bíblia, mantenha ela aberta, tá? Mantenha a sua Bíblia aberta em João, capítulo 21. Tá bom? Não vou ler
o texto todo agora, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí neste capítulo, porque nós vamos ver vários princípios sobre como recomeçar a partir das lições deste capítulo, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho como que acontece uma restauração de Deus que nos permite recomeçar. Aliás, antes, eu quero começar afirmando que sim, é possível recomeçar. É possível começar uma nova história. E aí vamos ver como isso aconteceu na vida de Pedro e como pode acontecer nas nossas vidas também. Como que acontece a restauração? Em primeiro lugar, a restauração acontece no tempo certo, o tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo cronos, horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, mas esse não é o tempo de Deus. Deus vive no tempo kairos, o tempo fora do tempo, na verdade, na eternidade. E nem sempre Deus vai agir na nossa perspectiva de tempo. Muitas vezes ele vai agir de outra maneira. Veja, Pedro foi restaurado vários dias depois da ressurreição, não foi imediatamente. Ele ficou vários dias pensando naquela situação, o que seria dele, o que ia acontecer. É claro que, na nossa perspectiva humana, a gente pensa assim, por que é que Jesus já não restaurou Pedro no primeiro encontro, logo depois da ressurreição? Na verdade, Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu kairos. Havia uma necessidade de que não fosse logo, fosse no tempo determinado por Deus. Então, acalme seu coração e deixe Deus agir. Deus vai fazer o que precisa no tempo dele, tá? A restauração, o começar, vem no tempo de Deus. A segunda coisa a pensar, segundo princípio, tá, é que a restauração acontece no lugar certo. Veja, Jesus encontra-se com Pedro ali no mar da Galileia, depois da ressurreição, no mesmo lugar onde ele havia 3 anos e meio antes, convocado os discípulos, entre eles Pedro, para que aquela obra começasse. Então, Pedro voltou para o lugar certo. Não foi em Jerusalém, não foi no local da crucificação ou da ressurreição, não foi no lugar que normalmente se esperaria um agir maior de Deus, porque Jerusalém é considerado, então, o centro, local de maior fé, de maior importância para a fé. Não foi em Jerusalém que Pedro foi restaurado. Foi ali às margens do mar da Galileia. Então, acontece sim a restauração, mas também no lugar que Deus determina, não é você quem determina. Terceiro princípio que eu quero pensar com você é que a restauração acontece do modo certo. Veja, nós vimos que acontece no tempo certo, no lugar certo, mas também do modo certo. O versículo 6 do capítulo 21 vai dizer que Jesus se encontra com os discípulos ali no mar da Galileia, depois da ressurreição, e fala com eles a mesma coisa que tinha dito 3 anos e meio antes. Quando eles não conseguiram pescar a noite toda, e aqui acontece novamente essa situação, Jesus fala assim, lancem as redes do lado direito do barco. Veja, eles ficaram a noite toda ali tentando pescar, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, e agora Jesus manda que eles façam uma coisa que, humanamente falando, não faria muito sentido.
mas era o jeito do Senhor testar a fé deles novamente. Olha, agora vocês vão fazer conforme a minha palavra. Da mesma maneira que fizeram antes, façam agora também. Então Pedro, de novo, presencia um grande milagre, o mesmo milagre que ele viu quando foi convocado. Então ele foi restaurado em circunstâncias parecidas com aquela da sua primeira convocação. Então ele viu o agir de Deus ali, o modo certo, não é? E eles obedeceram ao comando do Senhor. Em quarto lugar, vamos lembrar que a restauração, na verdade, é uma pessoa. Acontece com a pessoa certa. A restauração acontece com Jesus. Veja, os discípulos estão ali tentando tocar a vida deles, sem saber direito o que vai acontecer. Especialmente Pedro está muito ansioso com aquela situação. Mas Jesus se apresenta. Quando Jesus se apresenta, a presença de Jesus é restauradora, é curativa. Jesus prepara um alimento para eles, Jesus faz com que haja uma pesca maravilhosa. Então, Jesus é a fonte, não é o dinheiro, o patrimônio, os bens, não é o sucesso profissional ou empresarial, não é o fruto ministerial, não é o bom nome, também não é o romance, o casamento. O que cura, o que restaura é a presença de Jesus. Ele é a fonte da cura. E para recomeçar, nós precisamos desta cura, desta fonte, tá? Agora, existe uma condição para que esta cura e este recomeço aconteçam. É necessário confissão. Esse é o quinto princípio, tá? Você precisa confessar os seus erros. Pedro havia errado muito com Jesus. Ele o traiu, ele o negou. E agora ele precisava confessar os seus pecados. E Jesus então começa uma conversa com Pedro, perguntando se ele realmente o amava. Jesus sabia que sim, mas era necessário que o próprio Pedro reconhecesse isso mais uma vez. Então Jesus começa uma conversa: Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro vai dizendo: sim, eu te amo, sim, eu te amo, sim, eu te amo. Então é esta atitude de Pedro de dizer: olha, apesar do meu erro, apesar da minha falha, apesar dessa traição, Senhor Jesus, eu te amo. E aí, realmente, essa postura é que cura o coração de Pedro. Ele afirma 3 vezes que ama Jesus, confessando seu erro. Ele havia negado 3 vezes, e em 3 afirmativos, então, ele supera o seu erro. E, queridos, em 6º lugar, a restauração, ela não acontece por acontecer, sem propósito, sem motivo. Deus nunca faz nada, sem que haja um propósito, um motivo, um objetivo. Deus tem projetos para as nossas vidas. E a restauração, o recomeço, quando acontece, ela tem por objetivo alguma coisa que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então veja, à medida que Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, eu te amo. Jesus logo depois diz: então, cuide dos meus cordeiros. Então, pastoreie as minhas ovelhas. Então, cuide das minhas ovelhas. Jesus está dizendo assim: olha, Pedro, se você me ama mesmo, e agora eu estou perdoando você, restaurando você, então agora cumpra o propósito, a missão que eu dei para todos os apóstolos. Cumpra aquela missão que você sabia que tinha antes da crucificação e que agora continua. Cumpra essa missão
Agora que você está sendo restaurado. Então, a restauração não acontece simplesmente para a pessoa se sentir à vontade ou sentir bem com aquilo. Não, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um propósito, tem uma missão. E a missão para Pedro era cuidar da igreja de Jesus. E, de fato, isso aconteceu. Agora, veja, Pedro estava dentro de um processo de tratamento ainda. Não foi apenas aquele momento, aquela atitude, não. Ele precisava de mais tratamento. Logo depois dessa conversa, em que ele diz que ama e que Jesus fala para ele pastorear, logo depois, nos versículos 20, 21 e 22, Pedro vai perguntar a respeito de João. Ele quer saber o que vai acontecer com João. E Jesus disse: Pedro, isso não é da sua conta. Então, o sétimo princípio é que muitas vezes o Senhor vai nos corrigir, vai nos disciplinar, vai agir em nós de uma maneira um pouco dura às vezes, para que nós possamos passar pela restauração. Às vezes nós precisamos passar por disciplina. Não é apenas pelo reconhecimento do erro. Muitas vezes você fez alguma coisa que precisa de disciplina. Não basta apenas o seu reconhecimento mental ou verbal. É preciso uma disciplina. E Pedro ainda estava em processo de disciplina. Ele pergunta: o que vai ser, Senhor, de João? Ele fica se comparando com João. E Jesus disse: Pedro, isso não é da sua conta. Eu estou trabalhando com você, em você, para uma missão que eu tenho para você. A missão que eu tenho para João é a missão dele. Você agora não tem que pensar nisso. Em outras palavras, Jesus falou assim: não perca o foco. Não perca o foco. Você já perdeu uma vez. Não perca o foco. Mantenha o seu foco naquilo que eu tenho para você. Perceberam aí nesses 7 princípios, né, como que a restauração acontece? Tá? Nós vimos aqui 7 princípios sobre como o Senhor nos restaura. A restauração acontece no tempo certo, no lugar certo, do modo certo, com a pessoa certa, Jesus, após confissão, e tem o objetivo de preparar a pessoa restaurada para um projeto, uma missão, e vem acompanhada de disciplina, de correção. 7 princípios. Mas eu quero pensar ainda mais com você um pouco sobre a sua atitude. Qual deve ser a sua atitude para vivenciar esse processo? Veja, nós vimos as condições ambientais, as condições espirituais aí do processo acontecer. Mas é preciso ainda pensar sobre a sua preparação, a sua atitude, a sua postura para viver este processo de restauração e recomeço. Então, me acompanhe aqui um pouco em outros princípios, agora ligados ao que você deve fazer. Veja, qual é a atitude para começar de novo? Primeira coisa, permaneça na comunhão da igreja. Olha, o texto fala, aliás, os evangelhos todos falam, que mesmo após o erro de Pedro, sua negação, ele não saiu de perto dos demais apóstolos. Ele permaneceu, mesmo com culpa, mesmo com aquele sentimento, né, de desamparo: o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, será que ainda tem projeto de Jesus para mim, será que eu ainda sou um apóstolo? Mesmo com todo aquele sentimento conflitante no coração, a verdade é que Pedro não saiu de perto dos demais apóstolos, não deixou os seus amigos, não deixou a comunhão da igreja. Sim, porque o colégio apostólico era uma igreja.
Talvez até, nós não sabemos, havia uma espécie de censura dos demais apóstolos. Ninguém tinha muita moral para censurar Pedro, porque todos abandonaram Jesus. Mas Pedro foi aquele que verbalizou, não apenas fugiu, ele verbalizou, não é, a negativa. Então, talvez ele sofresse ali uma espécie de discriminação, nós não sabemos. Mas seja como for, com ou sem desconforto dos demais, mesmo que apenas com seu desconforto interno, outra pessoa talvez com vergonha, com medo, teria ido embora, teria deixado aquela comunhão. Mas Pedro não, ele permanece na comunhão com os demais apóstolos. Veja, quando nós somos parte da igreja, erramos, perdemos o foco, perdemos o rumo, né, cometemos pecados, há uma tendência de deixar de frequentar a igreja, de perder contato com os demais irmãos. Esse é um grande erro. Não faça isso. Se você está querendo recomeçar e você está distante da comunhão com a igreja, não frequenta mais, não faz parte mais do ministério, da célula, ou coisa assim, olha, faça como Pedro, fique perto dos demais irmãos de fé, não abandone a comunhão, permaneça lá. O texto fala isso claramente. Outra coisa muito importante, para que você possa ser restaurado, é que você precisa ocupar a sua mente de coisas boas e produtivas. Olha só, uma tendência das pessoas, quando estão meio sem rumo, assim, desesperançadas, né, perderam o foco, pecaram, ela começar a se contaminar, ela começar a se distrair, ela começar a ter experiências que, ao invés de atraí-las para Deus, afastam de Deus. Pecados ou impurezas e contaminações. Você precisa manter a sua mente ocupada de coisas boas. Senão, o diabo vai apresentar as ruins na sua frente e você vai acabar topando o jogo dele. Veja, o Pedro fala no verso 3 do capítulo 21, ele diz assim, vou pescar. E os demais, outros discípulos que estavam com ele, no total de 7, disseram, nós vamos com você. Antigamente eu achava que essa atitude de Pedro era errada, que Pedro estava, assim, como que olhando para trás. Já que ele estava meio desesperançado se eu não continuar apóstolo, ele pensou assim, bom, vou voltar para a minha antiga profissão de pescador. Mas hoje eu vejo essa atitude de outra maneira. Não foi só Pedro que foi, os demais apóstolos, 7 ao todo, foram com ele. Eu acredito que essas pessoas sabiam que teriam que esperar alguns dias, porque Jesus ressuscita e Jesus diz para eles, vão para Galileia. Só 10 dias depois de Jesus ressuscitar, é que eles vão de novo encontrar com Jesus. Depois Jesus fica um período de cerca de 40 dias com eles, falando, conversando, orientando, até que acontece a sua subida definitiva aos céus. Mas nesse período aí de 10 dias, eles não queriam ficar ociosos. Eles queriam fazer alguma coisa, queriam ser produtivos. Então, fica aqui uma dica. Se você está em um momento de crise, se você está meio sem saber o que vai ser da sua vida, está meio sem foco, meio sem rumo, ocupe a sua mente de coisas boas. Faça alguma coisa, algum trabalho manual, alguma limpeza, alguma faxina, algum conserto, se envolve em alguma ação da igreja, algum ministério, alguma atividade, né? Faça coisas produtivas, faça um curso, né? Participe de algum treinamento, leia livros, leia principalmente a Bíblia, tenha o seu tempo de oração, faça atividades físicas, vá cozinhar, enfim, se ocupe de coisas boas e produtivas. Não deixe a sua mente ociosa. Não fique o dia inteiro em jogos, ou o dia inteiro na televisão, ou o dia inteiro na internet. Não. Faça alguma coisa produtiva.
porque Deus vai se aproximar de você de maneira mais simples e fácil se a sua mente estiver livre de interferências ruins, negativas, de coisas que atrapalham, que são coisas que Satanás coloca na sua frente. Veja, muito cuidado, porque nesse tempo de indecisão, a pessoa pode se envolver com imoralidade, a pessoa pode comer demais, dormir demais, enfim, fazer coisas que não são saudáveis, tá bom? Então, ocupe a sua mente de coisas boas. É o segundo princípio aqui. O terceiro princípio é que você deve permanecer na presença de Deus. Ainda que confuso, ainda que tenha errado, pecado, ainda que você tenha cometido alguma coisa da qual se envergonha e está aí precisando de uma reconstrução, ainda assim, leia a Bíblia, ore, jejue, cultue, esteja no culto, esteja na presença de Deus, não saia da presença do Senhor. O texto fala, no verso 7 do capítulo 21 do Evangelho de João, que quando Pedro vê Jesus e sabe que é ele, Pedro vai lá e na presença do Senhor e o adora. Olha a atitude do coração de Pedro, a atitude de adorador. Então, continue na presença de Deus, adore, ore, faça alguma coisa para você se aproximar mais, enche o seu ambiente de música, de leitura, que vai fazer com que a sua mente se aproxime de Deus, tá bom? Então, realmente, isso é muito importante, que você não se afaste da presença de Deus. E também, em quarto lugar, lembra que eu falei que a restauração tem um propósito, a restauração tem um projeto? Deus é assim, muito, muito criterioso. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada por fazer. Deus é um arquiteto, é um economista. Deus é inteligente, Ele é perfeito. E tudo que Ele faz está, de alguma forma, encaminhando você para algo maior e melhor. Então, lembra que eu falei isso? A restauração vem com esse propósito? Bem, na hora que você receber de Deus, ou receber novamente, na hora que você tiver de Deus aquela missão clara, talvez uma nova missão, talvez a missão antiga que o Senhor entregue novamente em suas mãos, eu não sei, aí cada um tem uma história, mas na hora que você tiver clareza de que Deus está convocando você para algo, e você agora sabe o que é, nesta hora, diga sim para Deus. Obedeça ao chamado. Você será convocado. Se Deus vai restaurar você, é para te convocar. Nesta hora, obedeça ao chamado. O Senhor chamou Pedro para novamente ser um apóstolo. E ele disse, agora, Pedro, você precisa ter um foco, cuidar das minhas ovelhas, cuidar da minha igreja. E Pedro diz sim para aquele propósito e aquele chamado. Ele se torna um dos líderes principais ali da igreja primitiva. Ele escreve cartas que até hoje nos abençoam. Ele lidera a igreja, ele abre a igreja, enfim, faz milagres. Pedro é usado por Deus de forma extraordinária, não é? Ele foi o que pregou o primeiro sermão da igreja, quase 3.000 pessoas se convertem. Era uma pessoa extraordinária, porque aceitou a convocação do Senhor. Agora também, lembra que eu falei que Deus estava tratando, o Senhor Jesus estava tratando com Pedro e também disciplinando ele? Porque Pedro ainda não estava ali certinho no ponto. Ainda precisava de um pouco mais. Ele começa a se comparar com João, perguntar o que vai ser de João. Na verdade, ele está se comparando e Jesus dá uma travada. Ele diz, Pedro, isso não é da sua conta. O meu assunto com você é com você, meu assunto com João é com João, e você cuide daquilo que eu estou tratando com você. E quando Pedro recebe essa disciplina, ele aceitou.
Bíblia fala que ele calou, ele ouviu aquilo de Jesus e ele obedeceu. E o texto da Bíblia não fala nunca mais de Pedro tendo alguma conversa de comparação ou algum problema de relacionamento. Não, Pedro realmente aceitou a disciplina que o Senhor Jesus estava colocando sobre a vida dele, tá certo? Lembre-se que você é você e Deus vai tratar com você de maneira diferente como Ele trata com as demais pessoas. Eu quero concluir dizendo que essa história do capítulo 21 do Evangelho de João nos mostra princípios de restauração que vão possibilitar um recomeço, um começar de novo. Tá? Todos nós temos vários recomeços na vida. Todos nós temos altos e baixos. E Deus nos leva, então, a novas ações, novos começos. E nós precisamos passar pelos processos de Deus. Nós vimos aqui alguns princípios, né? Vimos como que Deus age para nos restaurar e vimos o que nós devemos fazer para receber, aceitar essa restauração. Como devemos aceitar os processos de Deus. No caso de Pedro, ele foi plenamente restaurado, tornou-se o primeiro líder da igreja, escreveu o seu nome na história. Veja, estamos falando dele aqui, já tem 2000 anos que aconteceu essa história. Pregou sermões maravilhosos, realizou milagres, escreveu cartas que estão na Bíblia até hoje. Enfim, uma restauração extraordinária. Então, assim como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Basta seguir e obedecer os princípios que nós vimos aqui no capítulo 21. Olha, Jesus não desistiu de Pedro. Pedro não desistiu de Jesus. E nessa parceria houve a restauração. Tem uma frase que eu amo, frase do pastor Rick Warren, que eu ouvi há mais de 20 anos atrás. Aliás, eu ouvi essa frase a primeira vez em maio de 2001, lá no Rio de Janeiro, numa conferência com o pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren é o pastor da igreja de Saddleback, uma das igrejas mais influentes e importantes do mundo. Fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu lembro claramente de ouvir naquela conferência lá no Rio Centro. Foram 3 dias ouvindo as mensagens do pastor Rick Warren, e ele dizia uma frase, ele disse, numa das suas palavras finais, ele falou assim: você nunca será um fracasso a menos que desista. Aquela frase me pegou. Realmente, a gente erra e faz escolhas erradas, não é? Como diz na gíria, mete o pé na jaca, não é? Faz bobagem, pega trilhas erradas, caminhos errados. Às vezes é o pecado, às vezes são só escolhas erradas. E aí a gente pensa assim, puxa vida, eu sou um fracasso, não deu certo. Mas a palavra do Rick Warren, que é a palavra da Bíblia, é o seguinte: Deus nunca vai desistir de você. Então, não desista. Você nunca será um fracasso a menos que desista. Enquanto você não desistir, você não é um fracasso. Pensa naqueles filmes de luta de boxe, já viu aqueles filmes, né? Rock, ou coisa assim. O camarada apanha, né? Está lá todo ensanguentado, cansado, exausto, mas ele cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, até que ele vence a luta. E qual é a lição ali? Enquanto você não desistir, você não é um fracasso. Então, nunca desista, nunca, porque o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Eu creio nisso de todo o meu coração. E a minha oração, minha palavra final a você é que Deus possa trabalhar em sua vida
restaurar aquilo que precisa ser restaurado, aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, e você viva o projeto, o propósito de Deus de maneira plena, tá bom? Se for necessário uma restauração, que ela aconteça. Se for um aperfeiçoamento, que aconteça. Mas que você nunca desista do projeto que Deus tem para a sua vida, tá bom? Fica aqui a minha palavra, a minha bênção sobre a sua vida. Nos encontraremos em outro momento. Fique na graça e na paz de Jesus. Fique com o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amém. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube, as nossas transmissões da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Obrigado por sua companhia. Muito bom mesmo ter você conosco. Minha palavra agora é para te fazer 3 convites. Quero fazer 3 convites especiais para você que nos acompanha, que está aí vendo, ouvindo nossas transmissões, nossas postagens. Eu tenho 3 convites para você. O primeiro é para você que ainda não entregou totalmente a sua vida para Jesus. A Bíblia fala da necessidade de passar por um novo nascimento, uma transformação da mente, do coração, um nascimento espiritual, um novo nascimento espiritual. Então, se você está ouvindo nossas mensagens, acompanhando aí a nossa transmissão, mas ainda não passou por essa experiência, fica o convite para você. Arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como Salvador, comece a fazer parte de uma igreja e você vai experimentar uma nova vida, tá bom? Receba Jesus. Em nossa igreja, aqui nos cultos presenciais, a gente tem um cartão de decisão, tá? Agora, você pode fazer contato conosco, aí temos telefone, redes sociais, nosso site. Você pode fazer contato conosco e manifestar sua decisão também, pedir que a gente entre em contato com você, comece a te falar como é viver essa nova fé em Jesus, tá bom? Então fica aqui o primeiro convite. Receba Jesus como seu Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, e aí depois nós vamos orientar você a continuar a caminhada, ser batizado, fazer parte da igreja, etc. O segundo convite que eu tenho a fazer para você é para você que talvez já foi de alguma igreja, já recebeu Jesus pela fé em algum tempo atrás, mas se afastou. Por alguma razão, você se afastou, você hoje não está mais frequentando nenhuma igreja, não é membro de igreja, está afastado, está desanimado, mas sabe que lá no fundo você precisa voltar, precisa renovar a sua fé, precisa voltar para a igreja. Então, nosso convite é a você que já recebeu Jesus como Salvador pela fé, mas está afastado da igreja. Então, volte, nós vamos ajudar você nessa caminhada de voltar. De novo, aqui no nosso cartão tem essa opção de voltar, e você pode fazer contato conosco e dizer, olha, já fui de outra igreja, hoje estou afastado e quero voltar. Como é que eu faço? A gente vai orientar você, não fique fora do rebanho de Deus. Você que é filho de Deus, volte a fazer parte da igreja do Senhor, tá bom? E eu quero fazer um terceiro convite. Talvez você já recebeu Jesus pela fé, você já teve essa experiência, mas você ainda não deu o passo de compromisso, de ser parte da igreja, de ser batizado e ser parte da igreja. Então, você está acompanhando, você está frequentando, você está observando, você já recebeu pela fé, mas você ainda não tem compromisso com a igreja, você não se batizou e, com isso, assumiu um compromisso definitivo com Jesus e com a sua igreja. Então, para você que está nessa situação, fica aqui o convite. Seja batizado,
Assuma compromisso. Vou te dar uma ilustração. Imagine que você diga para alguém, né? Você que é moça, diga para um rapaz, olha, gosto muito de você. Ou o rapaz diga muito para a moça, gosto muito para você, mas não quero casar. Eu gosto muito, muito de você, mas não quero casar. Olha, fica a impressão de que não gosta tanto assim, né? Que não tem a vontade de assumir compromisso. Então, olha, se você recebeu Jesus de verdade, assuma compromisso. Tá? Seja batizado. De novo, faça contato conosco e a gente vai orientar você. Quem sabe você será batizado aqui na nossa igreja e começará, assim, uma nova fase em sua vida, tá bom? Então, fica aqui o convite, esses 3 convites, tá? Você receber Jesus, você se reconciliar com a igreja, ou você assumir o compromisso de ser batizado e fazer parte, então, da igreja, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, e eu espero, sim, que você receba bem esses convites e atenda, e nós, então, queremos ajudar você nessa caminhada, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus. Muito bem, queridos, graça e paz mais uma vez. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Eu espero que o nosso trabalho, as nossas palavras aqui possam abençoar a sua vida e, com certeza, a sua participação, a sua audiência abençoa muito a nós aqui. Agora também eu quero fazer um apelo ao seu coração. A nossa igreja deseja ampliar este trabalho de alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, fazer missões, trabalhar na área social. Nós também abençoamos famílias, casais, nós cuidamos de crianças, de jovens, de adolescentes, cuidamos da terceira idade, enfim, a igreja faz um grande trabalho de abençoar as pessoas. E tudo isso tem custo, então a gente sempre pergunta para as pessoas, apela, fala ao coração delas, que elas podem participar, podem nos ajudar a fazer esse trabalho continuar acontecendo, tá bom? Então, você que está nos ouvindo, que gostaria de contribuir, você pode nos ajudar. Vai aparecer aí para você os nossos contatos bancários, nossa conta, nosso CNPJ, você pode fazer transferência, o nosso Pix, né, o QR Code aí. Então, esses dados todos que vão aparecer, você pode usar para fazer uma contribuição. Se você vier algum dia presencialmente, a gente tem envelopes também e você poderá contribuir. Eu quero dizer para você que a nossa igreja é muito séria, a nossa igreja tem auditoria, tem comissão fiscal, tem controle de tudo que entra e que sai, é uma igreja muito séria com essa questão. Agora, você pode contribuir e nos ajudar a abençoar outras pessoas, tá bom? Então, se Deus tocar seu coração, faça a sua oferta, seja generoso e abençoe outras pessoas além de você, que nós vamos usar esses recursos para ampliar o nosso trabalho e alcançar mais pessoas, tá bom? Então fica aqui o apelo ao seu coração para nos ajudar, além das suas orações, além da sua participação, nos ajudar também financeiramente, se Deus tocar o seu coração. Não se sinta constrangido, tá bom? Nossa igreja vai continuar realizando seu trabalho, enviando gratuitamente a todas as pessoas essa mensagem. Se você não puder ou não quiser, não se sinta constrangido. Mas se Deus tocar seu coração, participe, isso também vai abençoar a sua vida, tá bom? Então fica aqui meu abraço, eu, pastor Ricardo Aurino, e também da nossa igreja, Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Deixamos para você um grande abraço, fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Muito bom, graça e paz mais uma vez, pastor Ricardo Aurino aqui. E nesta hora eu quero orar por você, interceder por sua vida. Todos nós temos alguma coisa que nós precisamos apresentar diante de Deus em oração. Talvez você esteja passando por um problema de saúde, talvez você esteja com alguma dificuldade na família, no seu casamento, relacionamento com filhos, com pais, com irmãos.
Talvez você esteja passando por uma tribulação aí no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Talvez esteja passando por uma situação de perigo. Enfim, Deus sabe qual é a questão, qual é a causa, mas nós queremos interceder, queremos orar por você para que Deus o abençoe, tá bom? Então, onde você estiver, se puder, coloque a mão aí sobre o seu coração, me acompanhando nessa oração, para que eu possa interceder por sua vida. O poder é de Deus, tá? O poder, o milagre, a bênção vem de Deus. Mas a Bíblia diz que nós, líderes da igreja, devemos interceder pelas pessoas. Então, Deus ouve essa intercessão, eu vou interceder por sua vida. Me acompanhe nessa oração. Deus, meu Pai, nesta hora, como intercessor, eu peço pelo que está enfermo, lutando com doença, pelo que está atribulado, triste, pelo que está passando por algum problema na família. Ó Deus, pessoas desempregadas, pessoas endividadas. E também, ó Deus, eu peço por aquele que está com depressão, com pensamentos suicidas, está sem esperança, sem paz. Alguns estão presos a vícios, alguns estão presos ao passado, estão escravizados. Alguns estão com tanto medo, Senhor. Nesta hora, eu peço que o Espírito Santo vá até onde a pessoa está nesta hora, trazendo consolo e paz. Nesta hora, Senhor, traz ao coração de cada um que me ouve a Tua palavra, a Tua presença, que eles sintam paz e a Tua graça. E que, ó Deus, assim, revestidos desta paz e desta graça, possam caminhar em segurança. É a minha oração e eu faço essa oração como intercessor dessas pessoas. E eu as abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viva sem medo, Deus está com você. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.